Você já percebeu que no instante em que alguém tenta sujar o seu nome, não é um ataque, é um reconhecimento? Acusações nunca surgem quando você é irrelevante. Elas aparecem quando sua presença ameaça o território psicológico de alguém. E é por isso que entender esta lei é mais importante agora do que nunca. Hoje você vai aprender a transformar cada tentativa de difamação em uma arma de reforço de autoridade. Porque no jogo do poder, sobreviver não basta. É preciso sair maior. E se em algum momento este insight já te atingiu, comente abaixo como você lidou com a última tentativa de te derrubar. No jogo real do poder, raramente alguém te ataca de frente. Ataques diretos exigem coragem, risco e exposição. 3 elementos que a maioria evita desesperadamente. Por isso, existe uma arma muito mais usada, muito mais eficiente e muito mais covarde: a acusação indireta. Ela não fere apenas sua imagem. Ela abre espaço para que outro ocupe o lugar que você estava prestes a conquistar. Acusações são ferramentas estratégicas, e quem domina essa ferramenta decide quem sobe, quem desce e quem desaparece silenciosamente da hierarquia. Quando você se torna competente, visível ou simplesmente mais estável emocionalmente que os outros, você automaticamente vira um alvo. Os medíocres sentem que estão perdendo terreno. Os inseguros sentem que sua presença ilumina demais as próprias falhas. E os ambiciosos, mais fracos, enxergam em você uma ameaça à posição que eles não têm força para defender. Então eles recorrem à arma mais antiga do poder. Fazem suas mãos parecerem limpas enquanto tentam sujar as suas. Mas o mais importante é entender que acusações raramente nascem espontaneamente. Elas são semeadas com precisão. Primeiro, alguém planta pequenas dúvidas sobre sua intenção. Depois, distorcem comportamentos neutros para parecerem suspeitos. Em seguida, criam uma narrativa que transforme qualquer ação sua em prova indireta do que inventaram. Isso não acontece de forma caótica, acontece de forma calculada. É engenharia social aplicada ao campo psicológico. O risco aqui não está apenas na acusação, mas na forma como ela se espalha. Em um ambiente competitivo, ninguém investiga profundamente a verdade. Eles apenas absorvem a aparência. E esta é a essência da Lei 26. No poder, a percepção vale mais do que a realidade. O erro de muitos é achar que basta estar certo. Mas estar certo jamais derrotou uma narrativa bem construída. O que você precisa compreender é que quando alguém tenta te sujar, ele não está apenas atacando você. Ele está defendendo algo que tem medo de perder. E é exatamente nessa brecha emocional que sua estratégia começará a se construir. Para entender por que você se torna o alvo perfeito, é preciso observar não apenas seus comportamentos, mas o reflexo que eles provocam nos outros. Pessoas competentes, disciplinadas e emocionalmente estáveis despertam inseguranças profundas em quem vive à beira do colapso. Quando você entrega resultados consistentes, você expõe a fragilidade de quem se apoia em aparência. Quando você fala pouco, você força os inseguros a imaginar o que você está pensando, e a imaginação deles sempre produz monstros. E quando você mantém a calma, você destrói o teatro emocional daqueles que dependem do caos para parecerem relevantes. Mas existe um ponto ainda mais perigoso: a previsibilidade. Quando você é consistente demais, previsível demais, confiável demais, você se torna fácil de manipular. O mundo do poder não pune falhas, ele pune inocência. Sua reputação de boa correta vira a armadilha perfeita para te transformar no culpado ideal. Afinal, quem melhor para carregar a culpa do que aquele que nunca criará escândalo? Aquele que aguenta tudo. Aquele cuja imagem é tão limpa que ninguém acreditaria que ele reagiria de forma violenta? É por isso que muitos ambiciosos são sacrificados. Eles acham que o mundo recompensa mérito, quando na verdade recompensa percepção. Não importa o que você fez, importa o que acreditam que você fez. E quando alguém decide que você se tornou útil como bode expiatório, tudo ao redor começa a se ajustar para tornar a narrativa plausível. Há também o fator silencioso da ingenuidade. Você acredita que todos enxergam seu esforço, acredita que sua excelência te protege, acredita que quanto mais você entrega, mais blindado se torna. Mas na prática, quanto mais você cresce, mais peso você gera sobre egos frágeis. Sua ascensão não inspira, ela humilha. E aqui está a revelação dolorosa. Não é você quem escolhe quando se torna alvo. São eles quem escolhem quando não conseguem mais te controlar. E nesse instante, o processo de incriminação informal já começou. Você apenas ainda não percebeu.
Agora que você entende o mecanismo e entende por que você virou alvo, precisa compreender a arma que separa quem sobrevive do ataque e quem sai dele mais forte do que entrou. Essa arma é a reversão silenciosa, a técnica mais refinada da Lei 26. Ela funciona porque opera no território onde o poder realmente existe, a percepção. Quem tenta te sujar quer duas coisas: ver você reagir emocionalmente e ver você se defender de modo desesperado. Isso confirma a narrativa deles. Por isso, a primeira etapa da reversão é a mais contra-intuitiva: não reagir. O silêncio desconcerta o acusador. Ele espera que você se explique, se humilhe, tente provar inocência. Mas quando você observa calmamente, sem alterar tom de voz, sem entrar em justificativas, você planta a primeira dúvida. Se ele estivesse realmente errado, teria ficado tão calmo assim? O silêncio faz o barulho que a defesa jamais fará. A segunda etapa é deixar o acusador se expor. Quando alguém age para destruir sua imagem, geralmente age rápido demais, fala demais, se contradiz demais. O desespero é a arma mais eficiente para revelar o culpado. Todo acusador, quando não encontra resistência direta, amplia a acusação. Torna mais emocional, menos lógica. E quanto mais exagero, maior a probabilidade de que os observadores percebam que há algo errado naquela narrativa. A terceira etapa é a prova indireta, não para se defender, mas para expor a fragilidade do ataque. Você nunca entrega provas com raiva, nunca faz declarações dramáticas, você apresenta fatos com frieza, uma mensagem, um histórico, um dado, algo tão simples, tão objetivo, tão limpo, que mata a acusação sem que você precise atacá-lo diretamente. É como colocar uma luz forte sobre uma sombra, ela se desfaz sozinha. A quarta etapa é a reconstrução estratégica da sua imagem. No momento em que o ataque cai por terra, você aparece como o mais calmo, o mais racional, o mais profissional. Você se torna um ponto estável em meio ao caos. E isso gera respeito. Não porque você venceu, mas porque você não desceu ao nível de quem tentou te destruir. Um exemplo clássico dessa tática ocorreu na corte francesa do século XVII. Quando espalharam rumores de que um cortesão havia desviado recursos, ele não se defendeu publicamente. Em vez disso, continuou sua rotina impecável, entregou resultados ainda mais precisos e, no momento certo, apresentou registros financeiros tão exatos que, além de inocentá-lo, expuseram inconsistências na contabilidade de seu acusador. O ataque se voltou contra o agressor e o cortesão saiu com mais poder do que antes. Essa é a essência: reverter a acusação sem se sujar. Existe uma beleza sombria na Lei 26 que poucos percebem. Quando alguém tenta sujar seu nome, ele não está apenas revelando sua intenção, está revelando sua fraqueza. Acusações são declarações de desespero. São sinais de que o inimigo não tem competência para te enfrentar de forma legítima, e por isso recorre ao único tipo de ataque que um covarde domina: o invisível. E quando você responde com calma, quando não revida, quando não se contamina com a sujeira que tentam jogar sobre você, todo o teatro deles começa a desmoronar. Porque a verdade é simples: o ataque nunca fala sobre você. Ele fala sobre o medo que você provoca. E, à medida que o acusador se expõe, se contradiz, aumenta o tom e perde o controle emocional, o público ao redor começa a perceber algo que o acusador jamais quis que fosse visto: que a mão suja não é a sua. A reversão acontece quando você permanece limpo enquanto o outro se suja sozinho. Você não precisa provar inocência. Você apenas precisa deixar que ele prove sua própria culpa. Essa lógica é tão poderosa que, quando aplicada com precisão, transforma qualquer ataque em trampolim de autoridade. Porque pessoas que se sujam tentando destruir alguém sempre perdem prestígio. E pessoas que permanecem calmas, limpas e firmes ganham respeito, mesmo entre aqueles que não as conhecem profundamente. E é nesse ponto que sua imagem começa a se elevar. Não porque você venceu, mas porque todos conseguem ver que você não precisou se defender como um culpado. Você apenas permaneceu de pé. E isso, para quem observa, é uma demonstração silenciosa de força. Se essa percepção já te atingiu enquanto ouve este vídeo, se você já viu alguém se queimar sozinho tentando te atacar, deixe nos comentários como isso mudou sua visão sobre o jogo do poder. Sua experiência pode ajudar outro ambicioso que está passando pelo mesmo agora. E lembre-se, no poder, quem se controla domina. Agora que você entende o mecanismo da acusação e a lógica psicológica da reversão, precisa aprender a aplicar a Lei 26 no mundo real. Porque fora do livro e fora da teoria,
O ataque à reputação acontece em reuniões silenciosas, mensagens vagas, olhares enviesados e comentários sutis lançados no corredor. É um jogo de sombras, e para vencer nesse território você precisa de método, não de reação emocional. A primeira aplicação prática é a construção do escudo de previsibilidade estratégica. Isso significa que você deve manter um padrão impecável de comportamento, pontualidade, clareza, consistência e calma. Quanto mais previsível você é, mais difícil se torna colar em você uma narrativa de caos ou descontrole. Acusadores têm dificuldade em justificar histórias que não combinam com o histórico do alvo. A segunda aplicação é o controle silencioso da narrativa. Você nunca contesta diretamente uma acusação. Isso te coloca no papel de réu. Em vez disso, você solta informações objetivas, pequenas demais para parecer contra-ataque, grandes demais para serem ignoradas. Uma agenda organizada, uma evidência enviada com naturalidade, uma resposta formal, sem emoção, apenas com fatos. Pequenos movimentos moldam grandes percepções. A terceira aplicação é o desarme emocional. O acusador espera ver em você raiva, justificativa, medo ou defesa. Quando você não entrega nenhum desses elementos, a narrativa perde combustível. Pessoas emocionalmente estáveis sempre parecem mais confiáveis, mesmo quando o público não sabe os detalhes da situação. Sua calma é prova suficiente. A quarta aplicação é a projeção sutil de autoridade. Uma postura firme, um olhar seguro, um tom de voz tranquilo. Você não mostra força atacando, você mostra força não precisando atacar. A presença calma é mais ameaçadora para o acusador do que qualquer resposta agressiva. A quinta aplicação é o registro invisível. Você nunca enfrenta o ataque de forma direta, mas mantém provas guardadas, documentos, mensagens, histórico, não para humilhar o agressor, mas para usar no momento certo, quando a narrativa exigir. E quando tudo isso é combinado, a Lei 26 deixa de ser defesa. Ela se torna uma arma ofensiva, a capacidade de transformar qualquer tentativa de te destruir em um monumento à sua própria estabilidade. Há um destino previsível para todos que ignoram esta lei. Eles acabam soterrados pelas culpas dos outros. São esmagados por narrativas que não criaram, condenados por histórias que não escreveram e destruídos por mãos que jamais tiveram coragem de atacá-los abertamente. Quem tenta se defender demais se suja. Quem reage com desespero confirma a suspeita. E quem não entende o teatro da reputação acaba transformado no personagem que seus inimigos escolheram. No poder, não vence o inocente. Vence o que permanece limpo enquanto todos ao redor apodrecem. Agora, se realmente compreendeste a essência desta lei, responde-me isto. Imagine uma sala escura, iluminada apenas por uma chama tímida. Sobre uma mesa de madeira antiga, repousam duas máscaras pertencentes à mesma pessoa. Uma delas é impecavelmente limpa. A outra está manchada de fuligem, como se tivesse sido retirada de um incêndio. As duas contam histórias diferentes, mas apenas uma será mostrada ao mundo. Então surge a pergunta: se alguém tenta te culpar por um erro que não cometeste, e você sabe que revelar a verdade destruiria essa pessoa para sempre, qual máscara você deveria usar? A limpa, que preserva sua autoridade, ou a queimada, que expõe tudo, mas marca suas mãos para sempre? Lembre-se, nem sempre a verdade salva. Às vezes ela apenas revela quem estava disposto a cair no abismo. Escreva sua resposta nos comentários e veremos quem realmente compreendeu o preço de manter as mãos limpas.